Imagine que você está em uma sala iluminada por uma luz quente, confortável. Você nem percebe que ela está ali, porque sempre esteve. Você caminha, faz o que precisa, se move sem pensar. Mas de repente, a energia acaba, a luz se apaga. Você tropeça, bate o dedo no móvel, se sente perdido por um instante. É nesse momento que você percebe como eu dependia dessa luz. É exatamente isso que acontece quando você desaparece da vida de alguém. Enquanto você está sempre por perto, atendendo chamadas, respondendo mensagens, ajudando sem reclamar, aparecendo em todos os momentos importantes, as pessoas entram no piloto automático. Elas começam a presumir que você estará sempre lá, como se sua presença fosse garantida e não algo que precisa ser valorizado. Elas param de notar seus esforços. Não veem mais quanto tempo você dedica, quanta energia você investe. E sem perceber, você se torna como o ar, sempre presente, mas invisível. Até o dia em que você decide sumir por um tempo. Quando você desaparece, algo muda. De repente, o ar parece mais rarefeito. O espaço que você ocupava deixa um vazio. As pessoas começam a perceber que algo está faltando. Elas se tornam conscientes do que você sempre fez, do papel que desempenhou, e talvez percebam pela primeira vez que não tinham te valorizado como deveriam. Imagine caminhar por uma casa familiar no escuro. Antes, tudo parecia normal, confortável. Agora, cada canto parece maior, mais silencioso. Cada objeto que você costumava tocar sem pensar, agora se torna um obstáculo. Assim é a consciência que bate quando você se afasta. Desconfortável, inesperada, inevitável. E a consciência não machuca só os outros, ela também toca você. Quando você se afasta, percebe quanto da sua energia estava sendo consumida, quem realmente se importa com você e quem apenas queria se aproveitar do que você podia oferecer. É como se você tirasse uma venda dos olhos e finalmente visse quem está ao seu lado de verdade. No início, essa consciência é dolorosa. Para eles, pode parecer culpa, arrependimento ou aquela pontada de perceber que algo valioso estava ali e foi ignorado. Para você, pode parecer perda, frustração ou até raiva ao perceber o desequilíbrio que existia o tempo todo. Mas essa dor é um presente disfarçado. Sem ela, não há crescimento, não há mudança, não há respeito verdadeiro. Lembra daquela amizade que acabou de repente? Ou daquele relacionamento que você só percebeu valor quando se perdeu? Ou até daquela pessoa da família que você sempre presumiu que estaria lá até que ela não estava? Aquele vazio que sentiu, aquele aperto no peito, era consciência. Um aviso silencioso de que algo importante estava sendo ignorado. Quando você se afasta, você não precisa dizer uma palavra. Não precisa se explicar, não precisa pedir reconhecimento. O simples ato de desaparecer, de criar distância, é mais educativo do que qualquer conversa. Seu silêncio se torna um professor silencioso e poderoso. Eles não podem ignorar o espaço vazio onde você estava. Não podem ignorar a ausência da sua presença. E enquanto eles lidam com essa consciência, você também aprende. Aprende seu próprio valor, descobre seus limites, percebe quem merece estar na sua vida e quem não merece. Desaparecer não é fraqueza, não é fugir ou se esquivar. É educar, é mostrar que você tem valor e que sua presença não é garantida. A lição mais poderosa disso tudo é que a consciência transforma vidas. Para eles, é um chamado para despertar, para perceber que ignorar algo precioso tem consequências. Para você, é clareza, visão e liberdade. Quando você desaparece, dá ao outro o presente da consciência e se dá também o presente da percepção. Pense bem. Cada vez que alguém some da sua vida, seja um amigo, um familiar, um parceiro, você sente aquela pontada de falta, aquela clareza súbita do quanto eles importavam. É exatamente isso que acontece com os outros quando você se afasta. A diferença é que você agora está no controle da sua presença
e sabe quem realmente merece o seu tempo, a sua energia e o seu coração. Desaparecer não é fraqueza, é força silenciosa, é educação, é respeito. E, acima de tudo, é uma lição de consciência que muda vidas, tanto a sua quanto a dos outros. Você está em uma sala cheia de pessoas. Todos estão conversando, rindo, cumprimentando-se. Você está no centro da atenção, acessível, disponível. Todo mundo sabe que pode contar com você. Tudo parece seguro, previsível. Até que você decide dar um passo para trás. Só um passo, mas é o suficiente para mudar tudo. Quando você recua, algo mágico acontece. O ar parece mais pesado. As pessoas percebem que você não está mais ali da mesma forma. Esse é o primeiro efeito poderoso. O desconforto. Não é um desconforto físico, é emocional. Ele chega devagar, como uma sombra que se estende em silêncio. No começo, eles tentam ignorar. Ah, ele deve estar ocupado, pensam. Mas com o tempo, o vazio se torna impossível de ignorar. O desconforto é um professor silencioso e insistente. Pense nisso como usar sapatos muito apertados. No começo, você tenta ignorar, dá passos curtos e diz para si mesmo que está tudo bem. Mas a dor cresce. Você não consegue mais fingir que está confortável. A mente não deixa. Ela exige atenção. É exatamente isso que acontece quando você desaparece da vida de alguém. Seu silêncio obriga à reflexão. Agora, imagine o silêncio se espalhando como uma névoa. Cada pessoa na sala começa a se perguntar: por que ele não respondeu? Por que não veio? O que eu fiz? Elas tentam se distrair, ocupam-se com outras coisas, mas não dá. O silêncio cria um ponto de pressão, um lembrete persistente de que algo não está certo. E pressão leva à reflexão. Enquanto eles estão lidando com esse desconforto, você também está passando por algo profundo. Pela primeira vez, sem pressões externas, você tem espaço para olhar para si mesmo. Você começa a perceber onde cedeu demais, onde deu mais do que recebeu, onde manteve a paz à custa do próprio bem-estar. É desconfortável, sim. Mas esse desconforto é libertador. Ele abre os olhos, permite clareza, força limites. Crescer nunca acontece no conforto. Lembra das vezes em que você realmente mudou? Não foi quando tudo estava fácil. Foi quando algo apertou. Um trabalho que exigiu mais do que você achava que podia. Uma relação que mostrou sua vulnerabilidade. Um hábito difícil de quebrar. Esses momentos forçaram você a parar, a se questionar, a se transformar. Desaparecer da vida de alguém faz a mesma coisa. Mas dessa vez para duas pessoas ao mesmo tempo. Para você e para quem sente sua falta. Nem todos reagirão da mesma forma. Alguns resistem, sentem raiva, tentam culpar você, procuram justificativas externas. É mais fácil apontar o dedo do que encarar a própria verdade. Mas ainda assim, o silêncio permanece. Não pode ser ignorado. É um espelho que não mente, um lembrete daquilo que foi negligenciado, daquilo que passou despercebido. Outras pessoas escolhem olhar para dentro. Elas sentem o aperto no peito e, em vez de fugir, se inclinam para ele. Lembram-se das vezes em que não valorizaram sua presença, das palavras não ditas, das ações que poderiam ter sido diferentes. Elas começam a refletir sobre si mesmas, sobre seus padrões, sobre como tratam não só você, mas os outros à sua volta. E às vezes, essa reflexão leva a mudanças reais e profundas. Para você, o ato de desaparecer também é um desafio. Não é fácil cortar respostas, quebrar padrões de disponibilidade, enfrentar o silêncio que você mesmo cria. Mas esse desconforto é precioso. Ele força você a olhar para a sua própria vida e se perguntar: é isso mesmo que quero? É assim que mereço ser tratado? Quem realmente importa para mim? O interessante é que desconforto e reflexão são como duas faces da mesma moeda. Sem desconforto, não há motivação para refletir. Sem reflexão, o desconforto se torna apenas uma irritação que ninguém sabe resolver.
mas quando caminham juntos, o crescimento é inevitável. Desaparecer não é um castigo, é um ato de transformação. Você não está punindo ninguém. Você está criando espaço. Espaço para que eles reflitam, para que se vejam com clareza, e espaço para que você recupere seu próprio poder, sua própria consciência. O silêncio e a ausência não machucam à toa. Eles transformam, eles ensinam, eles libertam. E quando o tempo passa, mesmo aqueles que resistiram ao início sentirão a semente do desconforto florescer dentro deles. Alguns vão reagir com raiva, outros com culpa. Mas todos sentirão, no fundo, de alguma forma, que algo mudou. Que o mundo ficou um pouco mais claro, um pouco mais consciente. E você, do seu lado, emerge mais forte, mais sábio e mais livre. Sabe quando você decide dar um tempo, sumir um pouco, se afastar das pessoas? No começo, parece estranho até para você mesmo. Mas é exatamente nesse silêncio que algo poderoso acontece. Imagine que você está em uma sala cheia de gente e, de repente, você simplesmente sai, sem dizer nada. A primeira reação das pessoas? Confusão, frustração, um desconforto estranho que elas não sabem explicar. É como se um vazio tivesse aparecido no lugar onde você sempre esteve. E esse vazio é mágico, porque é aí que elas começam a pensar. Elas começam a lembrar de tudo que você fez, de todas as vezes que você se importou, de todas as pequenas coisas que talvez passaram despercebidas. Elas começam a perceber que você não era apenas alguém disponível, que você sempre deu mais do que recebeu. E lentamente, essa percepção se transforma em respeito. Um respeito silencioso, mas real. Enquanto isso, do seu lado, acontece outra transformação. No mesmo silêncio, você sente algo diferente. Você começa a olhar para si mesmo, para a sua vida, e percebe coisas que não via quando estava sempre correndo atrás, sempre dizendo sim, sempre disponível. Você percebe seu próprio valor. Você sente que merece mais, que seus limites são importantes, que sua paz mental não pode ser ignorada. Esse tempo sozinho, esse recuo, se torna combustível. Combustível para reconstruir sua vida, para redefinir quem você é e como quer ser tratado. E aqui está um segredo: as pessoas respeitam aquilo que não podem controlar. Quando você está sempre ali, respondendo a tudo, dizendo sim para tudo, elas nem percebem que têm a sua atenção. É como a água da torneira: se ela jorra sem parar, ninguém valoriza. Mas se você tiver que buscar cada gota em um poço, cada gota vira algo sagrado. Sua presença funciona exatamente assim. Então, quando você desaparece de forma intencional, quando cria distância com propósito, algo incrível acontece. As pessoas aprendem sobre você sem que você precise dizer uma palavra sequer. Seus limites passam a falar por você. Seu tempo passa a falar por você. Sua energia passa a falar por você. No início, algumas pessoas podem tentar ignorar, minimizar ou até brincar com a sua ausência. Podem agir como se nada tivesse mudado. Mas aos poucos, o espaço que você criou fala mais alto do que qualquer conversa ou explicação. Ele ensina algo que palavras nunca conseguiriam. Essa pessoa tem valor. Essa pessoa merece respeito. Essa pessoa não está aqui para ser subestimada. E o mais bonito disso tudo? O respeito que surge não é apenas delas, é seu também. Cada vez que você decide cuidar de si mesmo, que decide se afastar quando necessário, você está dizendo para si mesmo: eu importo, minha paz importa, meus limites importam. Você deixa de tolerar menos do que merece. Você começa a se respeitar como nunca antes. Claro, nem todo mundo vai reagir bem. Alguns vão resistir. Podem tentar puxar você de volta, reclamar, fazer drama. Mas mesmo nessa resistência, há algo poderoso, um reconhecimento silencioso de que você importa. Eles não lutariam tanto se sua presença não tivesse valor. Na frustração deles, existe respeito, um respeito que eles talvez não consigam verbalizar, mas que sentem profundamente. E a lição final é esta:
Desaparecer não é fraqueza. Não é fugir ou evitar problemas. Desaparecer é força, é clareza, é ensinar através do silêncio o que palavras não conseguem explicar. É mostrar que você tem controle sobre sua própria vida, que sua atenção não é garantida e que quem quer realmente valorizar você precisará fazer isso com consciência. Enquanto eles aprendem a respeitar a distância, você aprende a respeitar a si mesmo. E esse respeito, uma vez conquistado, transforma tudo. Ele fortalece, redefine, protege. É a forma mais pura de autorrespeito. No fim das contas, desaparecer causa confusão e desconforto, sim. Mas, acima de tudo, cria respeito. Respeito pelos limites, respeito pela presença, respeito pelo valor real de quem você é. E é exatamente assim que você ensina o mundo a te valorizar. Não com palavras, mas com ação e silêncio. No começo, muita gente não entende. Elas podem ficar confusas, até irritadas, e tentar fingir que sua ausência não faz diferença. Mas com o tempo, aquele espaço que você criou fala mais alto do que qualquer conversa ou explicação. Ele mostra que seus limites importam, que sua energia importa e que sua presença não é garantida. Quando você está sempre disponível, sempre dizendo sim, as pessoas acabam subestimando seu tempo e sua importância. E não é porque são más, é só da natureza humana. O que é fácil, a gente tende a valorizar menos. É tipo a água. Se ela cai direto da torneira, a gente nem pensa nela. Mas se cada gota precisar ser buscada no poço, cada gota se torna preciosa. A sua presença funciona do mesmo jeito. Então, quando você decide se afastar, criar distância ou traçar um limite, as pessoas percebem. E com essa percepção vem o respeito. Não é sobre punição, é sobre ensinar pelo exemplo. Palavras são fáceis de ignorar, mas ações não. Quando você controla sua disponibilidade, quando escolhe quando se envolver e quando responder, você está mostrando: eu me valorizo. Meus limites importam. E sabe o que é incrível? Elas respeitam o que não podem controlar. Enquanto você estiver sempre lá, sempre dizendo sim, elas se sentem no controle e o respeito desaparece. Mas quando você retoma o controle da sua própria vida, muda a dinâmica. De repente, elas percebem que você não é só uma opção na prateleira. Você é alguém com limites, padrões e autoestima. E mais, esse respeito não é só delas, é seu também, porque você começa a se valorizar de verdade. Você decide que não vai mais tolerar menos do que merece. E quando você se respeita assim, outras pessoas não têm escolha, a não ser respeitar também. Claro, nem todos vão lidar bem com isso. Alguns vão resistir, tentar te culpar ou te puxar de volta para velhos hábitos. Mas até na resistência delas, existe respeito. Elas se importam com você, mesmo que inconscientemente. Se não se importassem, nem perceberiam sua ausência. O mais bonito é que o respeito que vem da distância é duradouro. Ele não é só uma promessa ou uma conversa. Ele é sentido, vivido e lembrado. As pessoas se lembrarão do silêncio, da mudança, do limite que você criou. E da próxima vez, pensarão 2 vezes antes de subestimar você. Desaparecer não é fraqueza, não é fugir, é força, é clareza. É ensinar pelo silêncio o que palavras não conseguem explicar. A distância faz as pessoas parar, refletir e, acima de tudo, respeitar. E enquanto elas aprendem a respeitar você de longe, você aprende a se respeitar ainda mais. Sabe quando você está sempre disponível para todo mundo? Sempre dizendo sim, sempre atendendo, sempre aparecendo, não importa a hora ou o lugar? Parece normal, certo? Mas aqui está o segredo. Nesse momento, você está dando às pessoas o controle da sua vida, sem nem perceber. Pense assim: se você está sempre ali, quem decide o que acontece? Eles. Eles decidem quando ligar, quando te procurar, quando precisam de você. E sem perceber, você começa a viver para os outros, respondendo às necessidades deles, esquecendo as suas próprias. Agora,
Imagine que de repente você para. Você some por um tempo. Não atende, não aparece, não se deixa ser controlado. O que acontece? Algo poderoso. Você retoma o controle. E acredite, o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. As pessoas sentem imediatamente que algo mudou. É como se, de repente, o mundo delas ficasse um pouco instável. Elas estavam acostumadas com você sempre presente, sempre disponível. Criaram uma rotina invisível, elas no comando, você obedecendo. Mas agora, essa regra mudou. Elas não sabem mais o que esperar de você. E isso incomoda, porque quando alguém perde o controle que tinha, sente desconforto. É natural. E não é só sobre elas, é sobre você. Quando você recua, você se recupera. Você deixa de esperar que os outros digam o seu valor. Deixa de precisar de aprovação, elogios ou reconhecimento para se sentir importante. Você decide por si mesmo. Você escolhe quem tem acesso à sua energia. Decide quando dizer sim e quando dizer não. E sabe qual é a melhor parte? Isso fortalece você. É como se você tivesse acordado de um sono longo e percebesse que sua vida sempre esteve nas suas mãos. Imagine que sua vida é um jardim. Antes, você deixava qualquer pessoa entrar e colher o que quisesse. Mas agora, você fecha o portão, escolhe quem entra, quem cuida e quem só observa de longe. E de repente, tudo se torna mais precioso. Tudo passa a ter valor. E as pessoas, elas vão sentir falta de você. Sentirão aquele vazio que só aparece quando algo valioso some. E é exatamente aí que elas percebem. Você tem limites, você tem poder, você tem escolhas. E isso é respeitado e até temido, de forma silenciosa, mas profunda. O silêncio, meu amigo, não é vazio. Ele é força. Ele é respeito. Ele é o grito silencioso de alguém que decidiu não ser manipulado. Alguém que decidiu que sua energia, seu tempo e suas emoções têm dono. Você. E depois que você experimenta isso, nunca mais quer voltar atrás. Nunca mais quer ser só o que os outros esperam que você seja. Você descobre que a liberdade de decidir é a coisa mais poderosa que existe. E que, às vezes, desaparecer um pouco é a maneira mais forte de aparecer. Eles sentem que não são mais eles que mandam. Eles reconhecem que você recuperou sua energia, seu tempo, seu valor. E, admitam ou não, eles respeitam isso. Porque o controle nunca é verdadeiramente respeitado até que esteja nas mãos da pessoa a quem pertence, você. Esse é o presente de desaparecer. Não é apenas ausência, é recalibração. É você retomar o volante. E uma vez que você experimente essa mudança, uma vez que perceba a força de viver em seus termos, você nunca mais deixará ninguém conduzir sua vida. Quando você desaparece, a coisa mais importante que acontece é o crescimento e a autodescoberta. Muitas pessoas entendem isso mal. Elas acham que desaparecer é apenas ensinar uma lição aos outros ou mostrar a eles o que perderam. Mas a verdade mais profunda é que desaparecer é realmente sobre você. É sobre se afastar do barulho por tempo suficiente para ouvir sua própria voz novamente. É sobre criar espaço para entender quem você é, o que você precisa e para onde está indo. E enquanto outros podem sentir que você recupera seu poder com sua ausência, você é quem mais se beneficia disso, porque o silêncio lhe dá espaço para crescer. Quando você está constantemente disponível para todos os outros, é fácil perder o controle de si mesmo. Você fica tão envolvido nas necessidades, expectativas e demandas deles que se esquece das suas. Você começa a confundir ser necessário com ser valorizado. Você começa a confundir atividade constante com progresso real. Mas no momento em que você desaparece, no momento em que para de correr atrás de todos os outros, de repente você tem que encarar a si mesmo. Esse momento pode parecer desconfortável no início, mas é a porta de entrada para o crescimento. Porque o crescimento nunca acontece no barulho. Acontece no silêncio.
A autodescoberta começa quando você não é mais definido pela forma como os outros o veem. Pense nisso. Enquanto você estiver sempre lá para todos os outros, eles estão moldando sua identidade com seus rótulos, seus julgamentos, seu tratamento para com você. Mas quando você dá um passo para trás, toda essa influência desaparece. Você começa a se perguntar: quem sou eu quando ninguém está me puxando? O que eu quero quando não estou tentando agradar ninguém? O que me faz sentir vivo quando as expectativas se calam? Essas perguntas são a base da autodescoberta, e você não pode fazê-las, muito menos respondê-las, até desaparecer por tempo suficiente para separar sua voz do barulho dos outros. O crescimento também acontece porque a distância lhe dá perspectiva. Quando você está no meio de algo, é difícil ver claramente. Você justifica as coisas. Você normaliza comportamentos que não são bons para você. Você se convence de que estar esgotado faz parte da vida. Mas no momento em que você se afasta, a imagem se torna mais clara. Você começa a notar padrões que não conseguia ver antes. Você percebe o quanto estava dando sem receber. Você reconhece o quanto estava tolerando apenas para evitar conflitos. Essa clareza é dolorosa no início, mas a motivação final também é a centelha que alimenta o crescimento. Você não pode mudar o que se recusa a ver. Desaparecer força você a finalmente ver. E conforme você vê, você começa a reconstruir. Você reconstrói seus limites. Você reconstrói seu senso de valor. Você reconstrói suas prioridades. Você começa a estabelecer novos padrões para quem recebe seu tempo e quem não recebe. Para que tipo de energia você permite em sua vida e que tipo você não permite. Essa reconstrução é crescimento em sua forma mais pura. Porque crescimento não é apenas adicionar coisas novas à sua vida. É também subtrair as coisas que não lhe servem mais. Desaparecer lhe dá a coragem de subtrair.